Olá, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo nosso aí de Infolição. Estamos hoje aí com um convidado e fazendo aqui um vídeo especial para vocês. A gente está fazendo esse vídeo para trazer aqui um panorama geral de um assunto na nossa lição do próximo trimestre. Vocês estão vendo aqui, essa aqui já é a minha, a promessa, a aliança eterna de Deus. Olha aí, o pastor Moraes também já está com a dele aí. O pastor André também já está com a dele. E deixa eu começar aqui apresentando para vocês o pastor André Vasconcelos, que está conosco. O pastor André Vasconcelos é um dos editores da Casa Publicadora, também um dos comentaristas do Lições da Bíblia da TV Novo Tempo, dessa temporada, dessa lição. Além disso, o pastor André Vasconcelos é um grande amigo meu. Não somos a mesma sala, mas trabalhamos juntos lá no NASP. Muitas conversas ali perto da piscina do NASP. Trabalhava nas quadras externas ali na piscina. E o pastor André também tem um grande conhecimento nessa área de Antigo Testamento, trabalhou com comunidades judaicas, já foi missionário e atualmente está aí servindo a igreja na Casa Publicadora Brasileira. Então, pastor, um prazer recebê-lo aqui no nosso Infovídeo. Também está conosco aí o pastor Moraes, aí, já bem conhecido nosso, o nosso chefe aqui do Infovídeo aí. Então, é um prazer estar aqui com vocês. E, pastor André, para a gente começar, eu queria pedir que você orasse, nos introduzisse aí a presença do Altíssimo aí por meio de uma oração. Claro, vamos orar. Antes, eu só gostaria de agradecer pelo convite. Agradeço o pastor Moraes, agradeço o pastor Bruno, que é um grande amigo. Realmente é um privilégio estar aqui, né? Podendo compartilhar o estudo da Palavra de Deus com você, que é assinante da lição da Escola Sabatina, que estuda a Palavra de Deus todos os dias, que está aí em busca de um conhecimento maior e de um relacionamento mais aprofundado com Deus. Então, espero que esse vídeo possa enriquecer essa jornada espiritual. E eu quero convidar você e os nossos amigos que estão aqui, o pastor Moraes e o pastor Bruno, para curvar a fronte e falar com Deus. Então, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Eterno nosso Pai, nosso Rei que estás nos céus, santificado, exaltado e bendito seja o teu santo nome. Neste momento, nós pedimos a iluminação do teu Espírito para abrir a tua palavra e aprendermos mais a respeito de um tema tão importante das Escrituras como é o tema da aliança. Fica conosco agora, é o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Bem, para nós iniciarmos, então, acho que uma coisa interessante é a gente iniciar falando, explicando melhor o que é isso, né? Porque quando a gente fala de aliança, geralmente vem na nossa cabeça um anel, né, de casamento, ou alguma coisa assim desse sentido. E o pastor André, eu sei que é uma das paixões dele estudar sobre esse tema, sobre esse assunto. Então, pastor, explica para a gente aí um pouquinho melhor aí o que é isso de aliança, explica para a gente, dá um conceito, ajuda a gente a entender aí o que é isso, o que é aliança. Explica para nós aí isso. Olha, essa pergunta, pastor Bruno, é extremamente desafiadora. Eu costumo compará-la com a tentativa de definir o conceito de mãe. Se eu perguntasse para você, né, defina o conceito de mãe. Você poderia dizer que mãe é aquela pessoa que gera um filho, mas você vai concordar comigo que essa definição de forma nenhuma pode definir completamente ou totalmente a ideia de mãe. A ideia de mãe é muito mais ampla, né? A mãe é aquela que cuida, é aquela que protege, é aquela que cria, é aquela que está ao lado sempre dos momentos difíceis, é aquela que acompanha o filho, que instrui o filho, que cuida dele quando ele se machuca. Então, veja, existe, né, um conceito muito mais amplo. E toda vez que a gente tenta definir a ideia de aliança, a gente esbarra nessa mesma dificuldade, né? É muito difícil você definir um conceito tão amplo, um conceito transversal, né, que perpassa toda a Bíblia. E eu vou tentar, né? Tem uma definição que eu gosto, eu acho que ela é abrangente, mas de forma alguma eu tenho aqui a pretensão de esgotar o tema da aliança com essa definição. Mas tem um teólogo chamado Palmer Robertson, que escreveu um livro, O Cristo dos Pactos, ele escreveu outro livro também sobre o assunto, chamado Alianças. E no livro O Cristo dos Pactos, ele começa apresentando essa definição. E ele diz que aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Então, o que ele quer dizer? Primeiramente, pacto, porque é um acordo entre duas pessoas e implica relacionamento, implica interação. De sangue, sempre há uma ação simbólica, um sacrifício
para representar a maldição ou o castigo do transgressor, soberanamente administrado, porque sempre é o Senhor, é Deus quem estipula as leis e os mandamentos que vão orientar aquele acordo. Então, eu gosto dessa definição porque eu acho ela bem abrangente. Então, uma aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Essa definição, como eu disse, ela não esgota o assunto, mas ela já é um norte para nós começarmos, né, a pensar e a refletir sobre o assunto. Legal. E até, só fazendo aqui, antes de a gente passar para o próximo tópico, lembrar e convidar aí, você que está assistindo, a seguir aí o nosso canal aí do Infolição, também a nos seguir nas redes sociais, Instagram, no Facebook e também nos grupos de WhatsApp, os links estão aí embaixo. O pastor Pablo não está aqui hoje com a gente, então assumi um pouquinho aqui o papel, então, aí, né? Mas legal, muito interessante. Bruno, só um detalhe ainda, acho que de repente dá para a gente, ainda, antes de passar para um próximo tópico, a gente explorar ainda mais um pouco. A questão de pacto ela é muito interessante, né? Porque a palavra aliança, no original, né, os nossos amigos que estão nos acompanhando, não sei se todos têm o conhecimento disso, mas é sempre importante a gente esclarecer para que todo mundo, né, tenha acesso ao conteúdo, é que a Bíblia foi escrita em 2 idiomas, ela não foi escrita em português, como está aqui na nossa Bíblia. Ela foi escrita originalmente em hebraico e grego e algumas porções em aramaico. A gente fala de 2 idiomas principais, né, mas também tem um terceiro ali, que é o aramaico, algumas porções da Bíblia, algumas pequenas porções mais importantes. E no hebraico, a palavra aliança é o termo berit. Termo berit. Esse termo tem aí uma origem um pouco discutível, né? Não se sabe ao certo qual é a origem desse termo. Mas tem 2 possibilidades que são bem interessantes, comparando aí com outros idiomas, né, de origem semita, como o acadiano. E no acadiano há uma expressão que é a expressão biriti, e essa expressão seria mais ou menos equivalente a preposição entre em hebraico, que é o termo bem. Então, veja só, uma possibilidade é essa ideia da preposição, né, entre, porque ela está entre um e o outro, é a ideia de relacionamento, é a ideia de interação. Então, essa é uma possibilidade, que é interessante. Outra possibilidade seria a palavra biritu, que significa acorrentar. Então, é mais um termo que implica a ideia de relacionamento. Então, quando a gente fala de aliança, isso seja nessa discussão etimológica ou na discussão mais temática e teológica, a gente está falando, em outras palavras, de relacionamento. A aliança nada mais é do que a forma como Deus escolheu, a forma que Deus escolheu para se relacionar e para pautar o seu relacionamento com a humanidade. Então, em essência, a ideia de aliança é relacionamento. Interessante, pastor André. Eu sempre ouvi dizer que berit seria cortar, não? Você corta uma aliança ou Na verdade, a palavra berit é o substantivo. O verbo utilizado para fazer aliança, no original, é o termo cortar. Então, toda vez que aparece, aliás, nem sempre, não posso ser categórico, porque às vezes é utilizado alguns outros verbos, mas a maioria das vezes que na sua Bíblia aparece assim, e Deus fez uma aliança com fulano, ou com Israel, né, ou com uma nação. No hebraico aparece assim, e Deus cortou uma aliança. Então, literalmente aparece a expressão karat berit. Inclusive, pastor Bruno, tem um texto de Gênesis que explica muito bem essa relação entre o verbo cortar, karat, e o substantivo aliança, berit. Gênesis, capítulo 15, que fala da aliança de Deus com Abraão, essa aliança começa lá no capítulo 12, né? E ela se estende até o capítulo 17, ela se dá em 3 etapas. E aqui no capítulo 15, nós temos a cerimônia que oficializa a aliança de Deus com o patriarca Abraão. Então, olha que interessante. Verso 8. A partir do verso 8. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus,
Como saberei que hei de possuí-la, a terra? Verso 9 diz, respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. E aí o verso 11 diz assim, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Aí o verso 12 vai continuar e vai dizer que ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, preste atenção nessa parte, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Esse texto ajuda a entender essa relação entre a ideia de cortar e a ideia de fazer aliança. No verso 18, quando diz que o Senhor fez aliança com Abrão, diz literalmente que ele cortou uma aliança com Abrão. O interessante é que isso havia sido ensinado anteriormente, porque Abrão, antes de ser chamado Abraão, ele vai ser chamado somente no capítulo 17, então aqui o texto o chama de Abrão. Então, Abrão parte os animais e coloca aquelas partes uma de frente com a outra. E um fogareiro, uma tocha fumegante, né, uma teofania, uma manifestação divina de Deus, passa entre aqueles pedaços de animais e faz uma promessa. Essa cerimônia de corte dos animais, para cortar a aliança, era uma ação simbólica que representava um penhor de vida. Ou seja, Deus, ao cruzar aqueles animais, ao atravessar aqueles animais, as partes, né, dispostas uma entre as outras, ele estava se comprometendo com a própria vida. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, se eu não cumprir a promessa de entregar a terra à tua descendência e de tornar a sua descendência numerosa, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Tem até um texto que, de alguma forma, explica essa experiência de Gênesis 15, que é Jeremias capítulo 34. Se a gente abrir a Bíblia lá em Jeremias capítulo 34, a gente vai encontrar os mesmos elementos de Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 15. Então, Jeremias capítulo 34, e nós vamos ler aqui a partir do verso 18. Vejam só que interessante. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança, ou seja, aqui é a punição, e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram, e aqui o verbo fazer é o verbo karate, que cortaram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram. E aqui o verbo dividir, no original, também é o verbo karate. Então, há uma relação entre o dividir e o fazer, em duas partes, passando eles pelo meio das suas porções. Então, olha só que interessante, é a mesma cerimônia. E Deus está falando o seguinte, eles transgrediram o pacto, eles partiram os animais e eu fiz aliança com eles. Então, como eles transgrediram, eu vou fazer com eles o que eles fizeram com os animais. Ou seja, essa era uma ação simbólica. Os profetas encenavam, né, a sua mensagem, a sua profecia. E a aliança nada mais é aqui, esse ritual da aliança, do que uma ação simbólica, é um penhor de vida. Então, quando alguém partia os animais e cruzava e fazia aquele trecho, né, com os animais expostos, ele estava fazendo um pacto, colocando a sua vida como penhor. E olha só que interessante, o verso 20 vai dizer, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuraram a sua morte. E os cadáveres deles servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Então, vocês se lembram que lá em Gênesis 15, falava das aves, né? E ali as aves tinham que ser enxotadas, porque elas estavam comendo a carniça, né? Ali os restos dos animais. E é interessante porque a ideia de aves de rapina
né, relacionada com aliança sempre é entendida como uma maldição da aliança. Então, essa ideia de maldição é reforçada. Por exemplo, Deuteronômio 28, que também fala de aliança, Deuteronômio 28, 26. Deuteronômio 28, 26 diz assim: o teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Isso no contexto das maldições da aliança, as maldições da aliança deuteronômicas, né? Então, existem dois grandes capítulos que vão falar dessas maldições: Levítico 26 e Deuteronômio 28. Então, resumindo, que você tinha falado da palavra berit, né? Então, a palavra berit, que significa aliança, está associada na sua raiz etimológica com a ideia de acorrentar. Mas o verbo que é usado para fazer aliança tem que ver com cortar. E esse cortar tem que ver com a morte. Agora, só mais um ponto. Eu vou me empolgando, né, Pastor Moraes? Sei que a gente tem a pauta aí, a gente tem que seguir, mas um tema... A gente conta com isso, André. A gente conta e eu acho que essa é uma beleza da Bíblia, né? Que os textos estão totalmente conectados. Interessante que Daniel, capítulo 9, vai falar sobre aliança. E vai falar da morte de Jesus. Então, Daniel, capítulo 9, vai dizer assim, no verso 25, da vinda, né? Vai falar que o contexto, além da destruição de Jerusalém, fala da vinda do ungido, o príncipe. No verso 25, vocês sabem, ou talvez algumas pessoas que estão nos acompanhando não saibam, mas a palavra ungido em hebraico é Mashiach, ou seja, a palavra Messias. Então, aqui o Messias príncipe é o Messias davídico, é Jesus. É uma promessa relativa à primeira vinda de Jesus. E no verso 27, que vai determinar o tempo da morte de Jesus, é dito o seguinte: depois das 62 semanas, ele já havia mencionado 7 semanas antes, ou seja, aqui está falando de 69 semanas, então 7 semanas mais 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E a palavra morto aqui, Pastor Bruno, é a palavra icaret. É a palavra cortar, mas na sua voz passiva. Então, e ele será cortado. Então, tem dois elementos muito importantes aqui. Porque a morte de Jesus é uma morte pactual. Ele morreu como um sacrifício, como o cordeirinho, lá, como diz lá em Isaías 53, né? Como a ovelha muda perante os seus pescadores, e como o cordeiro, né, que é levado para o matadouro. Então, Jesus morre a morte sacrificial, sacrificial. Mas essa morte é importante também para selar e confirmar a aliança. E o verso 27 vai dizer o seguinte: ele fará firme aliança com muitos. Então, veja, a morte dele é para fazer a aliança. Então, ele é o sacrifício que garante o cumprimento da aliança. E aqui a gente vê essa relação de novo do verbo karate, o verbo cortar, que é a ideia de dividir. Então, ele foi, entre aspas, né, metaforicamente dividido, ele foi cortado para selar a aliança. Agora, tem mais uma nuance ainda dessa forma passiva do verbo karate, que é o verbo cortar, em hebraico. Porque a forma passiva geralmente é traduzida, principalmente na Torá, né, no Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés, como eliminado. Então, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 31, naquela seção do 12 a 17, que fala quem transgrediu o sábado será morto, será eliminado do povo, a palavra eliminado é o verbo karas na forma passiva. Então, esse tipo de castigo, que no contexto judaico é chamado de karet, que é a punição, a maior punição da aliança, né, no contexto de aliança, que é a morte, a eliminação do povo, é uma morte maldita. É uma maldição. E isso também se conecta com a morte de Jesus, porque Jesus se fez maldição por nós, né? Ele, olha só, aí conectando com a ideia do sacrifício. Paulo, lá em Gálatas, capítulo 3, na verdade, diz assim, verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha só, a gente não falou que o sacrifício do animal era um penhor, era uma ação simbólica? Quem que transgrediu a aliança? Não foi o ser humano? O ser humano. Quem deveria ser cortado? Quem deveria ser morto? Para cumprir ali aquela ação que foi representada? O transgressor. Mas Deus enviou o seu filho para reatar o relacionamento que o homem havia rompido. Então o homem pecou e por isso ele se afastou de Deus. Então Deus enviou o seu filho
para morrer em lugar do transgressor, para reatar o seu relacionamento com a humanidade. Então, aqui, Paulo vai dizer, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, veja só, Jesus sofreu a punição da aliança que correspondia a cada um de nós. Então deixa eu só pegar aqui uma... desculpa, pode terminar. Não, eu só queria sintetizar, só queria amarrar a ideia, né? Basicamente, então, essa relação de cortar com a relação da aliança, o verbo cortar implica o sacrifício de um animal. E o sacrifício do animal representa a maldição da lei. Então, é por isso que, no original hebraico, é usado o verbo cortar para selar uma aliança e não o verbo fazer, como nós geralmente utilizamos. Então, se a gente juntar então um pouquinho a nossa primeira pergunta e essa, assim, para a gente definir, dentro até do que você explicou, então a gente pode dizer que a aliança seria... Eu vou tentar fazer aqui, eu não vou substituir o Robertson, né? Muito longe disso, mas seria alguma coisa mais ou menos como dizer assim, você acorrenta duas pessoas num pacto de sangue e quem quebra esse pacto de sangue teria que sofrer o que aquele sangue foi derramado, aquilo que sofreu o que aquele sangue foi derramado, ou seja, duas pessoas acorrentadas por meio de um pacto de sacrifício e o que falhasse deveria sofrer o que o sacrifício sofreu. Seria mais ou menos isso? Sim, agora é importante a gente fazer uma distinção também entre a aliança da criação e a aliança da redenção, que o Palmer Robertson também vai fazer essa distinção, e a maior parte dos teólogos vão entender que a aliança antes da queda era uma e a aliança depois da queda era outra. Em que sentido? Que a aliança antes da queda não exigia sacrifício, né? A aliança exigia o quê? Cumprimento, observância de leis, havia um relacionamento saudável entre Deus e o ser humano. Deus disse que Adão e Eva poderiam comer de todas as árvores, né, do jardim, mas eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Gênesis, capítulo 2, vai dizer, veja só, verso 16, e o Senhor lhe deu esta ordem. Então, você tem uma estipulação clara, expressa aqui. Inclusive, a palavra ordem, ela está relacionada com a palavra mandamento, porque a palavra ordem é tsavá, e a palavra mandamento em hebraico é mitzvah. Então, você tem claramente aqui um preceito, uma estipulação. E essa aliança, antes da queda, envolvia alguns aspectos, como o casamento, envolvia a questão do sábado, né? Envolvia a questão do trabalho, mas depois que o ser humano peca, aí entra o elemento do sacrifício, em Gênesis capítulo 3, verso 21, em que Deus faz vestimentas de pele para Adão e Eva, né? Para cobrir a nudez deles. Então ali tem a primeira morte, a morte de um animal. Então, a partir dali, né, no contexto da promessa de Gênesis 3,15, que fala do descendente que viria para morrer, né? Porque quando ele esmaga a cabeça da serpente, a serpente pica o calcanhar do descendente da mulher. Então, para esmagar a serpente, ele tem que entregar a vida. E ali no original tem a fraseologia é a mesma para se referir tanto à serpente quanto ao descendente, né? Em ambos aparece o verbo shuf, que é o verbo destruir, né? Implica uma aniquilação, uma destruição. Então, há uma diferença. A aliança antes da queda e a aliança depois da queda, que é chamada de aliança da redenção. E essa aliança vai ter, entre aspas, né, mini-alianças, que são um desdobramento dessa aliança da redenção ou aliança eterna, como o autor de Hebreus utiliza, né? Então, há uma aliança, que é a aliança eterna, a aliança da redenção. E essa aliança vai se desdobrando e vai ampliando conforme Deus vai se relacionando com o povo de Israel, com a descendência de Abraão, né? E vai ampliando o escopo da revelação. Então, essa definição que você tinha dado, ela é bem interessante para o contexto da aliança da redenção. Mas é só importante a gente entender que nem sempre houve esse sacrifício. Houve um momento que não havia necessidade do sacrifício, porque o contexto era idílico, era perfeito. Então, a aliança da criação e a aliança pós-queda, que tem o tema da redenção. Então, a partir do momento que há a redenção, né, há o elemento do sacrifício. Muito bem. Pastor André,
Nós tivemos um desdobramento aí já, um bom desdobramento. Inclusive, antecipamos até a questão de Gênesis 15, né, que foi bem elaborada aí. Mas esse modelo de aliança, ele é original da cultura hebraica? Ele vai surgir na cultura hebraica? Ou existe algo parecido que, paralelamente, acontecia ou aconteceu antes do evento Deus e Judeus? Alguma reminiscência do passado? É original da cultura grega, a aliança? Olha, essa é uma pergunta muito boa, né, Pastor Moraes? É interessante a gente pensar que Deus sempre se revela ao povo em um momento específico da história e um contexto muito particular. Deus não falaria de internet para o povo que estava peregrinando no deserto há mais ou menos 3.500 anos atrás. Então, não haveria efetividade nisso. Então, não haveria por que Deus utilizar algo que seria criado muito tempo depois para se comunicar com um povo que tinha uma mentalidade cultural, né, específica. Isso quer dizer que Deus não sabia que no futuro seria criada a internet, ou aviões, ou qualquer outro tipo de tecnologia, internet 5G. Deus, obviamente, sabe de todas essas coisas, mas o povo não. Então, quando Deus se revela ao povo, ele se revela de uma forma que eles entendam. E aí é importante a gente entender a questão das alianças, porque as alianças, né, se dão, pelo menos no contexto de revelação, no deserto do Sinai. É ali que Deus revela e que Moisés começa, né, a escrever os livros. Então, é a partir dali que nós temos uma revelação bíblica. E é muito interessante quando a gente pega, por exemplo, o modelo de... existem alguns modelos de aliança, e um deles é o Tratado de Suzerano e Vassalos. Quando a gente compara a aliança sinaítica com os tratados suzerano e vassalo, suzerano quer dizer um senhor, vassalo, servo, com os tratados políticos do povo hitita da mesma época, a gente vai ver que existe muita similaridade. Ou seja, não era algo totalmente particular do povo de Israel. Era particular no sentido de que era Deus que estava administrando, né, e não um suzerano, um ser humano comum, um rei, né, ou um imperador fazendo um acordo, um tratado, um pacto com um rei vassalo, ou mesmo de um senhor ali do tipo feudal, né, com seus servos. Não era esse modelo. Era um modelo diferente. Então, é óbvio que também existem as suas diferenças. Mas a forma, a estrutura do pacto é muito parecida. Por exemplo, quando a gente fala dos tratados suzerano-vassalo dos hititas, eu listei aqui a estrutura. O tratado geralmente começa com um titulatário, né, mostrando quem é o senhor, quem é o vassalo. É apresentado, então, um prólogo histórico, né, recontando ou narrando essa relação, esse relacionamento entre o senhor e o servo. Depois, o senhor estipula uma série de ordens, de mandamentos que o servo deveria obedecer. Então, depois disso, vem testemunhas, né, que presenciam aquele acordo. Até hoje, né, no cartório, quando você tem que assinar um documento importante, às vezes você precisa de testemunhas, né? Por exemplo, você vai assinar uma certidão de casamento, você precisa de testemunhas que assinam aquela certidão. Você vai fazer uma compra de um imóvel, você também precisa de testemunhas. Então, no passado também era assim. E depois das testemunhas vinham, então, bênçãos e maldições, decorrentes da obediência ou não dessas estipulações. Na sequência, esse tratado vinha orientações a respeito do depósito e da leitura, né, mostrando a periodicidade da leitura, quando essa lei deveria ser lida para os herdeiros, porque o pacto ele tinha uma perenidade. Esse pacto ele era transmitido de geração em geração. Então, isso era uma forma, inclusive, na antiguidade, né, de preservar ali as instituições, né, preservar as estruturas sociais. Então, o nobre ia ser nobre e o servo ia ser servo. É óbvio que a servidão no contexto religioso, a servidão ao Deus Israel, era muito diferente da servidão a um suzerano, a um rei daquele contexto, né?
Mas o curioso é que, se a gente para analisar a aliança do Sinai, a aliança sinaítica ou mosaica, a gente vai ver essa mesma estrutura a partir do capítulo 19 até o capítulo 24. A gente vai encontrar a mesma sequência. Eu não quero me delongar no assunto aqui, ler verso por verso para comparar, mas se você olhar atentamente, você vai encontrar esses mesmos elementos na aliança do Sinai. Agora, a gente acha até... outros tratados também, né? Tinha o Tratado de Concessão Real, o Tratado de Paridade, e cada um desses tratados encontram uma certa similaridade, um certo paralelismo com os tratados da Bíblia. Por exemplo, nós havíamos falado do tratado da aliança de Deus com Abrão em Gênesis 15. Esse é um bom exemplo de um tratado de concessão real. É um rei, é um soberano, que na sua bondade e misericórdia outorga algo para o servo, e esse servo, obviamente, para usufruir dessa concessão real, ele precisa permanecer fiel. Mas esse é um pacto, é algo que é outorgado incondicionalmente, que vai permanecer para sempre para a descendência, desde que essa descendência cumpra com aqueles requisitos. Então, a qualquer momento, por exemplo, se um descendente de Abrão se afastasse daquele propósito, ele deixaria de usufruir do benefício daquela aliança, mas aquela aliança não seria anulada. Paulo vai mencionar isso, esse contexto de concessão real e de aliança abraâmica, vai dizer exatamente isso em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso 28 e 29. Paulo está se referindo à parte endurecida de Israel. Ele está se referindo aqui não ao remanescente judaico, né, que permaneceu fiel e que aceitou Jesus como Messias e que permaneceu ali na oliveira. Ele está falando daqueles ramos que foram cortados e lançados fora, essa parte endurecida. E ele diz assim: quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Ou seja, por perseguir, por não aceitar, por se opor. Quanto, porém, à eleição, e aqui tem que ver com aliança, amados por causa dos patriarcas, porque a concessão é real. E as palavras de concessão real marcantes, né, o campo semântico desse tratado é bondade e misericórdia, porque a ênfase está no soberano e não no servo. Aí ele vai dizer, e vai concluir no verso 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, se o povo estiver disposto a retornar e a cumprir os preceitos, eles vão usufruir da concessão outorgada pelo Senhor. Então, aqui a gente tem outro modelo, que é o modelo de concessão real. E existem outros também, como o modelo de paridade, né, o tratado de paridade. Pastor Moraes, vou ler só um verso, só para a gente entender esse tratado também, esse modelo de tratado. 1 Reis, capítulo 5, que também expressa e responde a sua pergunta, né? Sua pergunta era se isso era algo exclusivo do povo de Deus ou se havia, né, tratados semelhantes no contexto ali do povo de Israel, né, do contexto do povo do Antigo Testamento, se isso era usual em outras culturas. E aqui, 1 Reis, capítulo 5, vai falar de uma aliança que é cortada entre dois reis. Então, veja, é um tratado de paridade, são entre dois iguais, não é um soberano e um vassalo, é entre dois iguais. E aqui vai dizer o seguinte: Deus, 1 Reis 5:12, deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e fizeram ambos entre si a aliança. Então, veja, havia um acordo mútuo entre os dois, e essa era a essência do tratado de paridade. Com frequência, essa aliança era chamada de aliança de irmãos. Amós 1, por exemplo, diz o seguinte, Amós 1, verso 9, diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo,
porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Então, a ideia aqui do tratado de paridade, a ideia de que havia um acordo mútuo entre reis na mesma categoria. Então, esse é mais um modelo de aliança que a Bíblia utiliza, mas que não é exclusivo da Bíblia, que era algo que acontecia em outros povos do Antigo Oriente Médio também. Eu me impressionei aqui, André, quando se trata do primeiro tratado que você me citou, quando você vai para a aliança de Noé e a aliança de Abraão, nós temos a aliança de um soberano e o vassalo, né? E o que me chamou a atenção, eu não estou fazendo pergunta, mas, de repente, se você quiser acrescentar algo, é que Noé, na aliança de Noé, embora seja uma aliança de soberano-vassalo, Noé é tido como um justo, e dá a impressão de que isso contribuiu para que Deus escolhesse fazer a aliança dele. Mas quando você vai para a aliança de Abraão, não existe nada que colabore para que essa aliança acontecesse, nada que desse uma preferência, uma motivação a Deus. Não diz que Abraão era justo, só escolheu Abraão, né? E eu não sei se pode ser acrescentado alguma coisa nesse meu comentário, mas o que me impressionou é que não há na aliança, em todo o capítulo da aliança, um motivo que identifique assim, porque Deus olhou para Noé e disse assim, olha, Noé, você é justo e eu acho que você compensa fazer uma aliança contigo. No caso de Abraão, não existe nada que possa motivar Deus a escolher Abraão. E é isso que eu acho legal nessa aliança de Abraão, porque mostra a graça de Deus, né? A misericórdia de Deus, que ele optou por Abraão, né? E foi com ele até o final, apesar do que aconteceu com a genealogia depois e os entravos que houve. Mas essa aliança é um interesse de um soberano tentando ter um relacionamento com o vassalo, e parece que esse vassalo não precisaria ter nenhum requisito moral, de repente, para que essa aliança acontecesse. Eu não sei se você pode até discordar de mim. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico, porque quando Deus elege o povo de Israel, ele diz que não elegeu porque era um povo mais numeroso, ou porque era um povo melhor do que os demais, né? Mas por causa da sua misericórdia, para revelar a sua grandeza, a sua grandiosidade. Então, Deus escolhe instrumentos falhos para mostrar o seu poder, né? Muito claro, isso fica muito claro em Abraão. Eu acho muito bonito isso daí. Acho muito bonito, porque, veja, qual é a promessa de Deus para Abraão? São duas, né, principais. A promessa da terra e a promessa da descendência. Agora, pare para pensar. Abraão era um peregrino. Abraão não tinha, como a gente costuma dizer, né, nem era, nem beira. Ele vagava por uma terra estrangeira. Ele não tinha, ele estava desarraigado, ele estava desterrado, desenraizado. Por outro lado, a matriarca, Sara, assim como Rebeca e assim como Raquel, era estéril. Ou seja, ela não podia gerar filhos. Então, olha só que bonito. Até tem um livro de uma professora da USP, o nome dela é Susana Schwartz, e ela tem um livro que fala sobre a esterilidade na Bíblia Hebraica. Ela trabalha esse tema como um tema fundacional na Bíblia Hebraica, porque é muito interessante, porque a palavra desenraizar ou desarraigado, desterrado, em hebraico está relacionado com o verbo akar. E a palavra estéril, a palavra para se referir às matriarcas aí, é a palavra akará. Então veja, os patriarcas não tinham terra e as matriarcas eram estéreis. Então Deus pega esse cenário e diz assim: você não tem terra? Eu vou te dar uma terra. Você não pode ter filho? Eu vou te dar um filho. Então, eu escolho o sem-teto e a mulher que não pode engravidar para revelar o meu poder. Então, eu vou te dar a terra e eu vou te dar a descendência. Mas você precisa confiar. Você precisa se relacionar comigo. Você precisa entrar numa aliança comigo. E olha, eu prometo isso para você. No caso de Abraão, aqui em Gênesis 15, né? Eu prometo isso. Mas olha, não duvida, porque, né, na história de Abraão e Sara,
a gente vê várias vezes eles duvidando. Tem a questão do relacionamento com Agar, com a serva. Abraão pede para que Deus cumpra o seu propósito, né, de dar uma grande descendência por intermédio de Ismael. Mas você vê vários vacilos, né, de Abraão e de Sara. Mas Deus diz o seguinte: confie em mim. E para você acreditar que eu vou cumprir a minha palavra, coloca ali os animais dispostos entre um e o outro. Né? Coloca ali, parte dos animais, coloca uma parte diferente para outra. Então, Deus passa entre os animais e diz assim, olha, Abraão, se você não confia, agora você tem que confiar, porque eu prometo com a minha vida. Entendeu? Essa é a garantia de que eu vou cumprir essa promessa. Então, Abraão merecia. É por isso que é um tratado de concessão real. A concessão real é uma benesse, é uma coisa que o rei dá graciosamente. É por isso que as palavras-chave num tratado de concessão real é misericórdia e bondade. Então, Abraão merecia? Não merecia. Ele foi justo? Foi justo. Ele creu em Deus e por isso lhe foi imputado a justiça? É verdade, lhe foi imputado a justiça. Ele creu em Deus. Mas Abraão merecia tudo isso daí? Não, Abraão não merecia. Assim como Davi também não merecia. E Deus fez uma aliança com Davi e prometeu uma dinastia, uma casa, né, eterna. E assim a semente, né, a promessa da semente vai perpassando todas as alianças bíblicas, desde a aliança lá no Éden, Gênesis 3,15, que depois passa pela aliança da preservação, né, os filhos de Noé são preservados, Noé, a descendência de Noé é preservada, e essa promessa do descendente é ampliada em Abraão. E então, quando chega para o Sinai, né, nós vemos que essa semente se torna uma grande nação, mas dentro dessa nação um rei é levantado e um novo aspecto, né, da missão dessa semente, dessa descendência ou do descendente, né, que a palavra zera pode ser descendência / descendente. É introduzido o aspecto real e então chega ao seu clima a nova aliança, em que o Messias, né, o verdadeiro descendente lá de Abraão, aquele que representa todo o povo, né, vem como filho de Abraão, como filho de Davi, vem como um sacrifício, vem como o descendente, o filho da mulher, ele é o filho da mulher, ele é o filho de Abraão, ele é o Israel de Deus, ele é o rei davídico, né, e ele vem aí para firmar essa nova aliança que é então confirmada e ampliada com muitos. Uma aliança que era então restrita a um povo e é então ampliada para que todos possam usufruir desse pacto. Acho até interessante, olhando aqui eu brinco, né, dizendo o velho homem, né, que sou formado em direito também. Então, olhando por esse lado do tratado, é muito curioso a gente perceber os profetas, eles fazem quase que um papel de advogados, né, porque eles vêm e eles sempre vão voltar àquele tratado que foi feito e sempre vão voltar ali às consequências do tratado. É como se eles falassem, olha, o combinado não foi esse, o combinado foi desse jeito. Mas como você falou, sempre tem a misericórdia, né? Os profetas, eles sempre vão trazer esse lado da misericórdia, esse lado do arrependimento, que é uma coisa também que não é tão... que apesar da gente ter algumas evidências, não é uma coisa tão comum desses tratados antigos, é aquela cláusula de resgate, né, que Deus ele coloca até dentro ali em Deuteronômio. Ele vai falar lá, ele vai falar, olha, vocês têm as bênçãos, as maldições, até aí, ok, né, dos tratados, mas deve ter 9. Mas eu sei que vocês vão cair, eu sei que vocês vão falhar, e quando vocês falharem, então eu acho muito curioso. Mas falando um pouquinho disso, pegando aí justamente disso que você falou agora, achei bem legal, que você pega ali desde o Éden, né, vem a linhagem, via descendência, tudo, e a gente vai seguindo, passando por Cristo até chegar na nova aliança. E também falando dessa questão dos profetas, a gente vai ter aí algumas correntes de interpretação teológica que vão olhar para isso e vão falar, olha só, os profetas, até Cristo, eles iam apontando lá para Deuteronômio, eles iam lá apontando, então a gente tem aqui a velha aliança e agora a gente tem a nova aliança. E o que essas pessoas vão falar, né? A gente vai... É que cada aliança seria uma dispensação, né? Então, colocando aqui de um jeito bem leigo, bem assim, até meio tosco, né?
é como se cada aliança Deus colocasse uma regra pelo qual você tinha que seguir aquela regra, e se você não seguisse aquela regra, você estava, enfim, você não estava se salvando, né? Você não estava andando ali. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, pastor, a diferença entre isso que a gente está vendo na Bíblia e essa questão de dispensação, porque, às vezes, olhando, vou dar aqui um exemplo tosco aqui, né? A gente olha e a gente vai ver, no Antigo Testamento, a gente fala sobre uma série de regras, de sacrifícios, circuncisão. No Novo Testamento, a gente vê Paulo falando até um pouquinho mais claramente, falando, olha, circuncisão não vai salvar vocês. Isso não sei. Então, e muitas pessoas vão falar, antes era uma regra, agora a regra é outra, né? A gente tem uma nova dispensação. Explica pra gente um pouquinho isso aí. É engraçado porque às vezes as pessoas acham que os pastores, né, ou os estudantes da Bíblia aí, acadêmicos, né, eles teologizam demais. Então, quando fala assim de dispensação, de aliança, pode ser que as pessoas falem, mas por que eles estão falando isso, né? Pode ser que quando a gente coloque nesses termos, as pessoas não entendam o escopo e a importância do assunto. Mas todo mundo, aposto que já ouviu, todo adventista já ouviu alguém dizendo assim, não, isso daí era para os judeus. Agora a gente vive na época da graça. Né? Então, a gente está debaixo da graça, não debaixo da lei. A gente está debaixo da graça. Isso daí era para os judeus, isso daí já passou. Ou talvez muitos já ouviram alguém dizer assim, não, mas no futuro os judeus vão se converter todos, no reinado do anticristo, depois que a igreja for arrebatada, né? E as pessoas forem desaparecendo assim, né? Uma por uma, e aí vai vir um anticristo, vai ter um reinado de 7 anos, e os judeus vão ser perseguidos durante 3 anos e meio, depois eles vai fazer uma aliança com eles durante 3 anos e meio, depois vão ser perseguidos por mais 3 anos e meio, e aí então Jesus vai voltar, vai salvar todos os judeus, vão reconstruir o templo. Com certeza alguém já ouviu alguma dessas ideias. Isso tem base no dispensacionalismo. Basicamente, existe um ponto em comum e uma diferença de dispensação e aliança. O ponto em comum é que, na teologia da aliança, ou seja, no estudo do tema da aliança na Bíblia, também são feitas algumas marcações que caracterizam um período. E essas marcações temporais são muitas vezes chamadas de, por exemplo, aliança com Noé, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança davídica e nova aliança. Então, veja, você categoriza, né, e divide algumas características importantes de um determinado período com base em um pacto que Deus fez com aquele povo. Mas a diferença crucial entre aliança e dispensação é que no dispensacionalismo eles veem uma ruptura entre uma e outra. Então, a dispensação da promessa, por exemplo, que é a de Abraão, o que Deus fez, como Deus se relacionou com o povo naquele momento, no caso, Abraão e sua família, foi de uma forma. E depois, na aliança Sinaí, na dispensação da lei, Deus se relacionou de outra forma. E uma dispensação não necessariamente tem relação e conexão com a outra. Ao contrário do tema das alianças, em que há uma aliança eterna, que é a nova aliança. Olha que coisa interessante. Ellen White vai dizer que a nova aliança é mais antiga do que a antiga. Né? Paulo diz também, né? A nova aliança é a essência da aliança. Então, essa nova aliança, ela vai sendo dada em doses, né, pequenas, até alcançar o seu clímax. Então, essa mesma aliança, ela vai sendo, né, dada ali em pequenas doses, e essa aliança vai se ampliando até chegar à sua revelação máxima em Jesus Cristo. Então, veja, se por um lado a dispensação segmenta, a aliança inclui e amplia, entendeu? Então, a vertente clássica do dispensacionalismo é aquela defendida por John Nelson Darby, né, que dividia a história da redenção em 7 dispensações. Hoje, basicamente, ninguém mais defende isso. Hoje falam-se de 3 dispensações, a dispensação do povo israelita, a dispensação da igreja e do milênio. Ou alguns até de 2 dispensações. Mas a versão clássica dividia em 7, né, que falava da dispensação da inocência,
depois da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação da promessa, da lei, da graça e a dispensação do milênio. Então, a vertente clássica era essa. As alianças, como eu disse, já haviam duas alianças, a aliança da criação e a aliança da redenção. E a aliança da redenção, que é a nova aliança sendo desdobrada, a gente pode destacar a aliança de Deus com Adão e Eva, a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com o povo de Israel, a aliança davídica e a nova aliança. Então, aí a gente tem mais ou menos o mesmo número, né, cumprindo esses períodos, mas com um significado bem diferente. Eu queria ler um texto apenas, sei que o nosso tempo já avançou um pouco, mas eu queria ler um texto de Ezequiel, capítulo 37, que está falando da nova aliança. Algumas pessoas acham que a nova aliança é retratada apenas naquela seção ali do capítulo 29 a 33, né? 34 de Jeremias, mas Ezequiel, capítulo 36 e 37, também fala da nova aliança, fala da lei gravada no coração, né? Por meio do Espírito. Veja só, o verso 26. Dar-vos-ei coração novo, e dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porém, dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis, aliás, os meus juízos e os observeis. Então, no contexto de nova aliança. E olha só, no capítulo 37, verso 24 a 28, como em uma descrição da nova aliança, Ezequiel vai unir todas as alianças anteriores. E ele diz assim: o meu servo Davi reinará sobre eles. Referência à aliança davídica. Todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Uma referência à aliança sinaítica, né? Os mandamentos, os juízos, a lei. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Então, aqui uma referência à aliança abraâmica, a promessa da terra, né, que foi feita com Abraão e repetida a Isaac e Jacó. Habitarão nela ele e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, o meu servo, novamente, uma referência à aliança davídica, será o seu príncipe eternamente. E aqui, né, um outro elemento da nova aliança, que é o reinado davídico, né, eterno. Farei com eles aliança de paz, que também é mais uma referência à nova aliança. Será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E aqui ele já aponta para a consumação final, né, apocalíptica da aliança. O meu tabernáculo estará com eles e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Né, uma referência aqui, olha, uma conexão direta com Apocalipse 21. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles, e vai se concretizar na nova terra. Então, veja, um texto fala sobre a nova aliança, ele faz alusões a todas as alianças anteriores, né? Destacando ali os termos-chave de cada um desses pactos. Excelente. Tá? O nosso último assunto foi antecipado lá no conceito, né? Então, a gente conclui já, fecha o croquis nesse momento. Queria acrescentar uma fala aqui, que talvez eu consiga colocar em algum lugar no passado da nossa gravação, que é a ideia de que Gênesis 6:18 é a primeira vez que a expressão aliança aparece. Pode ser imaginar que aqui em Noé que se começa a aliança, mas a expressão que se encontra lá em Gênesis 6:18 é cumberit, quer dizer, manter a aliança, dando a ideia de que já existia algo anterior a essa aliança. Né? Então, exatamente, como você citou... A ideia de confirmar, né? Estabelecer. O verbo cum é literalmente levantar. Mas a ideia aí de levantar pressupõe algo que já havia sido... De manter, né? Tá. E além disso, Oséias capítulo... Deixa eu verificar minha colinha aqui. Oséias capítulo 6. Não estou achando na minha colinha, mas eu já acho na Bíblia aqui. Oséias capítulo 6 vai dizer também da aliança, Oséias 6, 7. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Então, é feita uma alusão à aliança que Deus havia feito com Adão. Então, embora o termo aliança
não apareça em Gênesis, no relato da criação, ele vai aparecer primeiramente lá no relato de Noé, como o pastor Moraes destacou, pressupõe, né, a descrição de Gênesis 6:18, né, pressupõe uma aliança anterior feita com Adão. E se eu pudesse resumir, pastor Moraes, tudo que a gente conversou aqui em uma ideia, é a ideia de relacionamento. A história da redenção é a história de um Deus que está correndo atrás do ser humano, e o ser humano correndo de Deus, né? Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder de Deus. E a primeira coisa que Deus fez foi procurá-los. E Deus perguntou: onde vocês estão? Aí eles disseram: não, nós tivemos medo e nos escondemos. Deus está sempre em busca do ser humano. Por isso que ele fez uma aliança com a humanidade, porque ele quer se relacionar com os seres humanos. E foi por isso que ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar, porque ele quer restaurar esse relacionamento. Então, como o pastor Bruno havia dito, né, a corrente se quebrou, mas Jesus é o elo que une a corrente novamente. Então, a corrente se rompeu, né, e aí agora ela está dividida, mas Jesus é o elo que une a corrente, né, que Deus estabeleceu com a humanidade. Então, em essência, o tema da aliança é o tema do relacionamento de Deus com a humanidade. A ameaça da garantia, né, que era a morte, né, o sacrifício, se tornou o símbolo da graça dentro da aliança redentiva de Cristo, né? O que era para ser um medo, que era para trazer um medo, né, que era aquela questão, nossa, se eu não cumprir eu vou morrer, acabou se tornando um símbolo da... Porque mesmo nós não cumprindo, a corrente se mantém porque Cristo morreu no nosso lugar. Eu gostei muito, foi muito bacana a gente perceber aí, em especial o pastor André, eu gostei muito aí da participação do senhor trazendo aí a linha, né? Tem um amigo nosso em comum, pastor Albert, ele costuma dizer que tem um fio de ouro que vai guiando as nossas vidas aí quando a gente se conhece, mas eu percebo um fio de sangue, né? Um fio vermelho da graça de Cristo, do sacrifício de Cristo, que liga nesse tema da aliança desde o Gênesis até o Apocalipse. E o senhor colocou aqui muito bem, de maneira muito bonita, inclusive. E aí fica o apelo aí para você, nosso amigo, você que acompanha a Infolição. Essa é só uma introdução, né? Essa aí é só a palhinha do começo. Está aqui a nossa lição. O que a gente passou aqui por cima, falando bem resumidamente, está aqui explicadinho aí, ó. Ah, sim, nós temos aí também o Companion Book, né? Que é se você não sabe, você professor ainda não sabe, nós sempre temos aí esse livro que a Casa Publicadora lança, é do mesmo autor da lição, e ele vem trazendo conteúdo a mais para isso também. E, claro, a gente está aí com um dos comentaristas aí do Lições da Bíblia, que é o pastor André, vai estar aí na próxima... Olha aí. Foi o que você falou, o fio de sangue, né? O pacto eterno. Aqui a ideia do sacrifício, o sangue de Jesus que perpassa toda a Bíblia. Exato. E também tem aí, ó, o Lições da Bíblia, vai estar aí, nova temporada, o pastor André... Novo formato, nova temporada, novo apresentador, novo formato. E assim, para motivar os nossos amigos, né? Eu sou coadjuvante ali no programa, né? Mas o nosso grande pastor, mentor, né? Professor de todos nós aqui, Reinaldo Siqueira, esteve participando, se emocionando profundamente nas lições, então realmente está incrível. E fica aí o incentivo para que todos também, além de ler, né, assistam. E ali vocês vão ter uma aula de teologia da aliança com o principal especialista adventista, né, que é o pastor Reinaldo Siqueira. Então, dando ali realmente uma lição para a gente, ali, uma aula de teologia no programa Lições da Bíblia. Então, fica aí o incentivo. Isso aí. Esse foi o nosso Infolição. Lembrando, você aí assinando, assine o nosso canal, assine o sininho também, assine também, nos siga no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. E pastor Moraes, então, pode assumir aí. Sentei na sua cadeira por alguns instantes aqui. Obrigado, pastor Bruno, por nos conectar aí, ao encontrar o pastor André e trazer conosco aqui. Obrigado, pastor André. Tá? Foi um prazer. Muito bom tê-lo conosco e, com certeza, a gente do Infolição
a gente pesca de todo lugar e com certeza o programa lá nós vamos estar te ouvindo mais algumas vezes para poder enriquecer o nosso programa aqui também. Eu quero agora fazer uma oração com vocês e com todos aqueles que nos ouvem, né? Oremos então. Bondoso Pai, nós queremos te agradecer pelo esse conhecimento que tu nos concede, progressivo, que nos anima, que nos motiva a sempre conhecer e continuar te conhecendo. Queremos te pedir uma bênção sobre aqueles que irão estudar essa lição durante esse trimestre. Que essa lição possa nos trazer enriquecimento hermenêutico e conhecimento de interpretação da Bíblia, sobretudo um conhecimento também que nos leve mais perto de ti, ao sabermos que todo esse fio que o pastor Bruno falou, de Gênesis e Apocalipse, mostra um Deus procurando um homem, tentando relacionar-se com esse homem. Permita que nós tenhamos esse interesse de sermos encontrados por Deus e manter essa aliança de relacionamento. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Esse tipo de aliança tem alguma